Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós falaremos de, eu não precisei um número exato na verdade, mas aqui sim, geralzão, 15 livros para você que está começando nos estudos da psicanálise, começando a se interessar por psicanálise ou tendo aulas de psicanálise na faculdade, você que será um futuro psicólogo. Senta aí, Arthur, vamos apresentar os livros. Vamos apresentar os livros. Agora os livros ficaram na frente dele. Bom, gente, eu separei, deixa eu explicar quais foram os critérios. Aqui, para que ele aparecer. Arthurzinho, não vou fazer carinho nele para ele não sair. Quais foram os critérios utilizados? Eu fiquei primeiro pensando... Ô, Arthur... Peraí, gente, deixa eu só me acertar aqui na cadeira, que eu cheguei do consultório há pouco. Só que também eu fiquei pensando numa questão que me chamou muita atenção de uma amiga futura psicóloga que tão logo ela começou nos estudos, começou a psicanálise, ela me perguntou: que livros você me indica? Bom, eu amo indicar livros, eu amo a psicologia, eu amo a psicanálise, e eu fiquei pensando, poxa, que livros atuais eu poderia, atuais no sentido, né, que livros hoje, para alguém que está num curso de psicologia, ou que, Arthur, ou que minimamente se interesse pelo tema, vem Arthur, vem, ou que minimamente se interesse pelo tema e se pergunte por onde começar, né, o que eu preciso ter, qual a base, já que a psicanálise ela suscita tanto o interesse das pessoas em modo geral, e eu sou suspeita porque eu falo feliz, é uma ciência que eu amo. E aí eu pensei nos básicos. Bom, as minhas edições são todas antigas, tá? Eu já vi capas novas, mas eu vou dar aqui o panorama bem geral e eu tô bem sob a influência de vários professores que me recomendaram à época. Então você que é meu colega de faculdade, que estiver assistindo, vai falar: nossa, é verdade. E vai até lembrar qual professor recomendou. Mas é porque, a psicologia mudou, a psicanálise não mudou. A psicologia está sempre em evolução, tá? Só uma correção aqui, né? Que não mudou. Tá, sempre estudos estão saindo. Mas a psicanálise, o cerne dela, a minha teoria freudiana não mudou, né? A gente tem neofreudianos, a gente tem neopsicanalistas, mas o cerne mesmo, né? O paizão, o mestre. Eu já até fiz vídeo dele aqui e foi assim um sucesso. Vocês gostaram da biografia dele. Fiquei muito feliz aí voltando ao consultório. Mas essa conversa recente que eu tive com essa minha amiga, me fez olhar aqui os meus livros, né? Eu tava para arrumar essa sessão, né? Eu só arrumei de literatura, e falei: bom, deixa eu dar uma indicação que eu gostaria de receber se eu não soubesse nada, que foi exatamente como eu entrei na faculdade, sem saber absolutamente nada. Pois bem, então eu vou apresentar aqui dentro de uma sequência. Eu vou apresentar os essenciais, que eu acredito que sejam realmente fundamentais, você precisa ter e você precisa ler. Se você não tiver, consulte da biblioteca da sua faculdade, por favor. Se você tiver um pouco mais de condição, eu vou mostrar uns, não vou dizer extras, mas um que, se couber no seu bolso, é legal sim ter, é legal sim se debruçar e estudar. Tá? Vou me ater à introdução mesmo, tá? Então aqui eu não vou para livros de quarto ano, de quinto ano, último ano, né? São 5 anos a graduação em psicologia, porque aí já demanda ter essa base. Então, assim, tenha esta base muito bem estruturada dentro de você. Conheça muito bem esses termos, essas definições. Entenda este funcionamento, que será muito mais fácil para você entender as outras teorias. Aqui eu vou me ater até a Freud só. Se você que é psicólogo, que tem interesse pela psicanálise, ou que é estudante e queira saber mais de Winnicott, de Klein, de Lacan, enfim, Reich, Frankel, gente, são tantos psicólogos, me escreva aqui nos comentários que aí eu faço vídeos à parte, separados, porque é um canal de literatura, falaremos de livros, óbvio, mas eu pensei, deixa eu dar essas dicas, né? Tanta gente dando dica, eu mesmo já dei, de livro de ficção, de livro de distopia, de livro de tudo. Comecei, fiquei bem feliz que ontem eu soltei um livro de contos de amor, em que eu quero fazer a interpretação psicológica dos contos, então foi uma ideia que eu tive. Enfim, eu estou fazendo isso com muito prazer e estou aqui dando uma orientação bem geral. Bom, vamos aos livros, né? Chega essa manta de falar e eu vou começar. Olha, e sempre olhem os sebos, tá? Porque muitos
muitos, né? Alguns desses livros, talvez que eu venha mostrar, já não existam mais, tá? E dei um desconto pelas minhas capas já velhinhas e surradas, porque eu me formei em 2003, ou seja, tem 20 anos de todos estes livros. Bom, este aqui tem para vender, eu fiquei bem feliz quando eu vi, Conheça Freud. Você vai falar, nossa, um negócio assim, velho, caquético e que é em gibi. Sim, gente, mas assim, eu particularmente não sou fã de gibi, então aqui eu não vou falar de HQs, quadrinhos, não é um canal literário para isso. Só que este gibi, que não é qualquer um, como você está vendo, ele vai narrando passo a passo, desde o começo. Então assim, a página 1, tá vendo? É uma tipo mini biografia de Freud, aí mostra o pai dele, os irmãos, e vai em formato de quadrinho, que é bem leve para quem não sabe nada de nada. E ele vai adentrando bem a teoria, tá? Então assim, é um gibi denso, mas que traz, é um gibi que você fala, gibi, não quero ler, não gosto. Pois é, tira esse preconceito e não deixe de ler. Eu lembro até hoje a professora que indicou e eu não me arrependi, porque eu também falei, o que vai ter que acrescentar? Muito. Então, uma excelente porta de entrada para Freud, tem um fantástico Noções Básicas de Psicanálise do Charles Brenner. Esse aqui é um que eu indico para todo mundo. Esse aqui, sei lá qual edição que é minha, porque assim, eu comprei e dei tantos e perdi e emprestei, enfim. Não sei, não chequei, tá? Porque eu cheguei a hora do consórcio, falei, deixa eu já fazer o vídeo, como que ele estava empolgado, não tá mais, e aí eu falei, bom, deixa eu fazer. Esse Noções Básicas do Brenner, ele é realmente uma noção básica, mas que te dá uma base tão boa que eu nunca vi livro tão bom quanto esse para quem quer entender os conceitos fundamentais, tá? Em que sentido? Ele é... Esse meu livro aqui foi um presente o presente eu guardei, porque a minha capa era cinza, laranja, vermelha, que é de 1978, então assim, psicólogos das antigas já estavam usando. Ele é dividido em 8 capítulos bem gordos, tá? Bem gordos, só para você entender. Bem gordos em que sentido? Por exemplo, capítulo 1, duas hipóteses fundamentais, e aí são subtítulos, psicanálise e psicologia geral, o determinismo, as definições, a importância, exemplos, processos mentais inconscientes e por aí vai. Capítulo 2, os impulsos, elo com a biologia, energia psíquica e catexia. Aparelho 3, o aparelho psíquico, desenvolvimento histórico da teoria estrutural, diferenciação do ego a partir do id, e assim vai. Aparelho psíquico, as parapraxias e o xiste no capítulo 6, o capítulo 7 é dedicado aos sonhos, e o capítulo 8 a psicopatologia, que são os primeiros conceitos de Freud sobre as perturbações psíquicas. Bom, se você achar em qualquer sebo, compre. E, bom, tem já pela Zahar, a Imago, ó, o sebo até antigo, Imago, por favor, republique, porque esse livro aqui todo estudante precisa ter e todo interessado também. Bom, nessa linha, bom, então esses dois tem que ter, vamos lá. Aí, gente, vocês precisam ter, por favor, vocês, é bem direcionado a estudantes e futuros colegas meus, não me façam passar vergonha, porque assim, se um faz M, suja a classe toda, tá? E o que eu mais tenho no consultório é paciente encaminhado de outros psicólogos, então assim, por favor, saibam da belíssima história da psicologia. Então, esse aqui, clássico do Schultz, História da Psicologia Moderna, conta tudo, como começou, em que ano começou, quem não. Tá bem colocado tudo. Mas assim, eu nunca vi uma história tão bem colocada. E assim, para quem não sabe, a psicologia, ela é tida como a filha da filosofia, né? Filosofia, Sofia é sabedoria, né? Saber por. Filo é o amor à sabedoria, né? E a psicologia é o estudo da alma, da psique. Então aqui a gente ainda tem um capítulo dedicado a alguns filósofos bem importantes, né? As influências filosóficas sobre a psicologia. Então aqui a gente tem Descartes, a gente tem Locke, Berkeley, Hume, e por aí vai. Aí a gente tem aqui as influências fisiológicas sobre a psicologia, isso é bem importante, já vou falar já. E aí a gente tem como a psicologia surgiu, né?
Wilhelm, cada um fala de um jeito, mas é Wilhelm, porque é alemão, dá para se ler como ver. O Wundt, o famoso Wundt, como começou a psicologia experimental, depois vem os pioneiros, e aí a gente entra em todo ai, passa de Darwin até chegar a Skinner, até chegar a história, como foi formada, né? Como a psicologia chegou hoje como é. E não nos esqueçamos que o ano passado, teve até a conferência aqui em São Paulo, a psicologia completou 60 anos no país. Então, assim, é uma ciência, aspas, nova, né, no país. 60, você tira aí 20, né, que eu falei que é o tempo de formação que eu tenho. Eu tinha 40 anos só. É claro que era visto de modo diferente. Então, assim, por favor, leiam, estudem. Isso aqui dá uma bagagem que vai fazer o diferencial de você ser um bom profissional lá na frente. E você que só tem um interesse em saber da psicologia, esse daqui, História da Psicologia Moderna. Bom, tá lá. Que mais que eu separei? Bom, aos estudantes ainda, um básico que todo mundo tem que ter, curtinho, mas assim, não se enganem pelos esses curtinhos, tá? É que eu não tenho mais nenhum da Rapaport aqui, que nas mudanças se perderam, né? Lembra? Rapaport? Se você vir Psicologia de Desenvolvimento 1, 2, 3, 4, fininho assim, da editora Imago, da Rapaport, pode comprar todos, porque super compensa, é carregado de matéria mesmo, sabe? Você olha e fala, pequenininho, mas cada parágrafo desse fica horas estudando mesmo. Esse aqui, o paciente e o analista, fundamentos do processo psicanalítico, ele é sensacional, porque ele apresenta os dois lados, da mesma moeda que somos nós, o paciente e o analista, de um jeito bem assim, ó, pá, a situação clínica, a aliança terapêutica, a transferência, formas especiais da transferência, aqui eles abordam a transferência negativa, a transferência positiva, enfim, é importante você saber disso, a contra-transferência, a resistência, a reação terapêutica negativa, a atuação, que é o acting out, interpretação, outras intervenções, compreensão interna, né, os insights, a elaboração, mais do que indicado, tá? Básico para ter. Nessa linha ainda, esse do Daniel Lagache, a transferência. Não tem como você começar a estudar psicanálise se você não souber, assim, de cor e salteado, de trás para frente, o que é, porque você vai vivenciar isso. Afinal, nós, psicanalistas, trabalhamos com a transferência o tempo inteiro no consultório. Esse do Daniel é legal por quê? Porque ele cita na introdução, desde a transferência através do método catártico de Breuer, depois as análises de Freud, depois as origens da psicanálise, o caso Dora, os trabalhos de Abraham, eu separei aqui o Carl Abraham, teoria psicanalítica da libido, e do Ferenczi também. Nossa, tem muita coisa importante. E depois as conferências introdutórias sobre a psicanálise do próprio Freud. E aqui vai. E aí ele aborda tudo, conceito, transferência, causa de transferência, efeito de transferência, evolução de transferência, os que eu tenho ainda marcado, que foram esses que eu agora citei por último, tudo caíram em prova, mas não é para você estudar porque tá na matéria porque caiu em prova, é porque depois você vai se deparar com isso no consultório. Eu fico pra morrer, já cansei de escutar isso de estudante de psicologia, mas não vai cair na matéria, não vai cair na matéria, gente, pelo amor de Deus, não dá pra barçar tudo. E fica assim, minha crítica, faço mesmo crítica, esses cursos de hoje em dia, assim, curtos, enxutos, semestre, não sei, eu sou de uma época que era anual, e por ser anual e dividido em bimestres, nós tínhamos mais tempo. Hoje em dia eu vejo em consultório, o pessoal já está saindo de férias, aí já tem exame depois, quer dizer, a aula nem vai até o 30 de junho mesmo. Então, assim, a carga horária já nem é exatamente essa carga horária. Mistura com feriado e tudo mais, e professor que falta. Então, assim, corram por fora para serem bons psicólogos lá na frente, corram por fora para serem bons profissionais, mesmo que você só queira ser psicólogo e siga outra linha e tá tudo bem, ok, seremos colegas do mesmo jeito, mas não se assente, já estudei, já sei, é isso mesmo. Não, o professor pediu para ler 2 capítulos, se você tiver condição, leia o livro inteiro, faça suas anotações, tire dúvidas depois, tá bem? Vou falar assim mesmo, porque eu gosto tanto, e aí eu fico pra morrer de cada besteira e das besteiras que chegam até a gente. Bom, enfim, esse tema, tem um da Rapaport aqui, falando nela, Clara Regina Rapaport, temas básicos de psicologia. É uma edição feliz, a EPU, não sei nem quem levou essa editora, mas lançava esses clássicos da psicologia,
todo grifado, porque todos os professores pediam e a gente, sim, tem que ler, tem que estudar. Esse meu é Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. Então aqui você tem nesse pouco aqui, todo grifado, que vocês já viram, nossa, grifo que não falta aqui nesse livro, as teorias, como eles veem a personalidade, nossa, e eu nunca dei, não vou nem desfocar, mas eu dei um LT para uma gatinha que ainda mijou no livro. Isso aqui ficou no sol um tempão. Enfim, então aborda em Freud, Reich e Jung de forma bem pontual e que você consegue ter uma noção, embora denso também cada um deles, porque isso aqui é livro de primeiro e segundo ano, ou seja, a gente está falando de terceiro, quarto semestre, a gente já está assim, já se encaminhando para o meio do curso. Precisa saber quem foi Reich, quem foi Freud, quem foi Jung, tá? A psicanálise também não é só Freud, isso fique bem claro. Esse aqui eu peguei, o Garcia Rosa, ele tem vários, ele tem um bem famoso que claramente eu emprestei para alguém e sumiu, eu perdi, chamado Freud e o Inconsciente, que eu geralmente presenteio alunos que ingressam no curso de psicologia, tá? Então você que tem um amigo, um namorado, uma namorada que ingressará agora no próximo semestre em psicologia, dê um livro de presente, ajuda muito e uma tradição bonita, né? Se presentear, enfim. O Garcia Rosa, essa aqui foi uma trilogia que eu também comprei na época da faculdade, que era a Introdução à Metapsicologia Freudiana. O Garcia Rosa, o Renato Mezan, guardem esses nomes, vocês escutarão muito, eles têm muitos livros falando sobre a teoria. Eu gosto, não tem crítica nenhuma aqui a fazer, mas eu gosto mais de ler, por incrível que pareça, Freud por Freud mesmo. Acho que o Garcia Rosa algumas vezes pesa um pouco a mão, mas são livros que se você vir a Metapsicologia Freudiana, que aqui, por exemplo, no volume 1, ele aborda sobre as afasias e o projeto de 1895, no segundo, a interpretação dos sonhos e no terceiro, artigos de metapsicologia, narcisismo, pulsão, recalque inconsciente, que vai de 1914 a 1917, 1900 e 1895. Dá um super panorama? Dá. Mas você já tem que ter lido alguma coisa mais nessa linha para poder entender, senão, como ele carrega nos termos já tomando por base que você sabe a definição que ele está falando, pode ser um pouco mais difícil. A título ainda de curiosidade, saiu que eu ganhei o ano passado de presente esse box. As pessoas invariavelmente me presentem coisas de psicologia e eu gosto, porque eu gosto de saber o que está se passando, o que não, e pode ser do mais simples ao mais complexo, eu sempre vou estar lendo. Esse box é bem interessantezinho, porque só fala de Freud, outro fala do Gustavo, fala do Jung, e outro fala da psicologia aplicada no cotidiano. Aborda um pouquinho da biografia de cada um deles e um pouquinho da teoria. Então, assim, e tá escrito bem gostoso, bem rapidinho de ler, é um box que, assim, tá super compensando para iniciantes na área. Peguei um aqui de exemplo, da Casa do Psicólogo, existe, tá? Tem uma livraria que chama Casa do Psicólogo, mas você também consegue encontrar pela Amazon, por exemplo. Eu peguei esse aqui meio de depressão, mas eu queria mostrar para vocês clínica psicanalítica. E aqui a gente tem vários e vários e vários temas. Aí você vai falar, ele é denso, também todo rabiscado. Tem um livro meu de estudo que não seja assim grifado e rabiscado. Por quê? Porque eles são focados só na temática da psicanálise e assim, são livrinhos pequenininhos que você não dá muito nada num primeiro momento, só que ler uma página dessa aqui, você sai assim, luta e melancolia, uma sinopse, te dá uma base para daí você ler o próprio Freud, então isso é bem legal. Então aqui a gente tem depressão, psicopatologia e psicanálise, o eixo narcísico das depressões, luto e melancolia, uma sinopse, melancolia e depressão a partir de Carl Abraham, o eixo narcisístico nossa, falando errado, nossa, é que eu me empolgo, eu amo falar de psicanálise. A depressão, sua economia e seu objeto, a depressão no projeto na cura analítica. E aí tem depressão, tem psicossomática, tem insônia, tem angústia, o que vocês imaginarem tem, tá sempre saindo coisa nova. Então, vão atrás da clínica psicanalítica, não deve ser nada não, psicologia engana, tá? Esse. Aí nessa linha, bom, já que ele apareceu bastante, não deixem de ler ele por ele mesmo, sim, o próprio Carl Abraham.
autor da teoria psicanalítica da libido, tá, gente? Pra vocês não falarem como leigo fala. Leigo fala não muita besteira. Eles não estudaram psicologia, então eles falam no vulgo, no popular. Mas é inadmissível que um psicólogo fale no vulgo, no popular. Ainda mais se tiver que escrever um relatório, conversar com outro profissional, aí não, né? Enfim, vocês não vão dar uma aula para paciente, mas vocês têm que saber o conceito, até porque depois vai escrever um relatório como? Usando o quê? O que o pessoal aí tá falando? Não. Então, esse livro aqui é muito bom. Ele conta tudo, todas as fases da libido, bem descritivo, enfim. Livro base, importantíssimo ter, tá? Calma que eu já vou chegar nesse. Por favor, por favor. Em nome da psicologia, eu recomendo esse aqui, até a capa já diz tudo, mas tenham um livro de biologia, de anatomia, de neuroanatomia funcional. Vocês têm que entender todo o funcionamento do cérebro. Ah, mas também a gente vai estudar psicologia, o que o cérebro tem a ver? Tudo, pelo amor de Deus, não me falem o que o cérebro tem a ver. Porque quando a gente está no consultório, a gente tem que realmente eliminar se algo que o paciente está trazendo é de fato analisável ou se é decorrente de alguma questão do sistema nervoso central, de uma parte neurológica que não está funcionando bem. A gente tem que entender se aquela depressão é uma depressão, como eu posso falar? Bom, a depressão tem seu componente biológico. Ou se a pessoa só está numa crise existencial, por assim dizer, e saber a medida. Então, quando você estuda, e você tem que entender também, não dá para você não entender. E eu gosto desse aqui, que ele é mais didático, sim. Não, nós não somos médicos, mas a gente tem que ter uma mínima noção de quando o paciente fala. A gente tem que saber todas as partes e os lobos e o que cada parte do cérebro representa na prática, no sentido assim, temos o sistema simpático, temos o sistema parasimpático, o que cada um é responsável, parte direita do cérebro, parte esquerda do cérebro, porque depois chega alguém com uma afasia no seu consultório e aí você vai ficar, poxa, tá, vai só para fono, mas espera aí, tá, tudo bem, a fono também trabalha com a gente, é legal, mas tem-se que entender o funcionamento. Então, tenha um livro de biologia sempre para consulta, tá? Infelizmente, pelo que eu fiquei sabendo, não se tem mais hoje as aulas de laboratório. Sim, nós tínhamos há uns anos atrás, mas hoje em dia já não tem mais, o que é uma pena, porque aí vocês deixam de ver o cérebro mesmo, de pôr jaleco e adentrar o laboratório. Enfim, tá aí. Tenho, você que também foi presente, e aí nunca comprei edição, teve edição capa preta, tá hoje numa edição acho que verde, é um livro caro, mas o vocabulário da psicanálise do Laplanche Pontalis, lembra gente, Laplanche Pontalis, é o melhor vocabulário da psicanálise até hoje, tem uns novos, não estou rechaçando, mas esse aqui continua imbatível. Essa minha capa é bem velha, foi quando eu me matriculei na faculdade, e aí eu ganhei de presente e nunca quis me desfazer, foi de quem tinha sido psicólogo, enfim. Então, Laplanche Pontalis, guardem isso, vocês têm que ter um vocabulário da psicanálise. Laplanche Pontalis, por quê? Porque a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu dar aqui um exemplo que dá para ficar mais entendível. Então, a gente tem aqui, por exemplo, você quer saber o que é deslocamento? Aí você vem aqui no verbete deslocamento, acha. Vai dar no alemão, vai dar a definição de deslocamento e depois vai dar onde que aparece na obra, como que apareceu. Então aqui, a definição do verbete é só isso aqui negrito mais. Depois você tem toda a explicação que continua e a bibliografia onde que aparece. Então assim, isso aqui você tem que saber como se fosse teu nome, tá? Isso. Ainda na lista do tem que ter, tem que saber, por quê? Porque é fundamental ter distúrbios neuróticos da criança. Esse aqui também, a editora Ateneu, ela é fantástica para livro de psicologia. Ah, não quero atender criança, não quero... Pode não querer atender criança, eu também não atendo crianças. Mas todo adulto já foi criança um dia, todo adulto já passou por alguma fase do desenvolvimento e você tem que entender essas bases e o que aconteceu. E outra, se você está atendendo uma mãe ou um pai, você também tem que saber como que anda essa criança, porque ela inevitavelmente irá surgir nas sessões, tá? Então tem esse aqui. Por que ele é legal, eu recomendo esse? Porque esse tem aqui, capítulo 1, a conduta normal e patológica, necessidade do primeiro ano de vida, do segundo, do terceiro, fase pré-escolar, fase escolar, adolescência.
Aí a gente vem capítulo 2, as atitudes familiares, onde residem todos os problemas, generalidades, conceitos, classificações, relações entre atitudes e a conduta da criança. Aí a gente tem as atitudes patológicas, rejeição, superproteção, atitudes de ansiedade e por aí vai. Distúrbio de sono, distúrbio da conduta alimentar, distúrbio da psicomotricidade. Então você tem assim um generalzão bastante, nossa, esse aqui realmente tive que estudar. Ó, distúrbios da sociabilidade, distúrbios da sexualidade, e aí vai separando por tudo, né? Aqui eu falei das dislexias, distúrbios da escolaridade, de aprendizagem, birra, ciúme, hábito de manipulação, medo e ansiedade. E aqui, aí fobias, a gente tem conceito diferença entre fobias e medo condicionado, psicopatologia, diagnóstico, enfim. Histeria, olha, vai tudo. A gente está falando de um livro que se você sempre consulta. E eu falo assim, se você puder comprar, adquira. Não são livros baratos, eu até cheguei a olhar na Book Friday aqui da Amazon que teve esses dias. Não são livros baratos, mas são livros que você vai carregar pro resto da sua vida, tá? Então esse. Nessa linha ainda de primeiro ano, esse aqui também é um professor que indicou, Otto Fenichel, Teoria Psicanalítica das Neuroses. Aqui, ó, Fundamentos e Bases da Doutrina Psicanalítica. Esse livro aqui tem que ser da sua cabeceira, assim, sabe? Se você quiser ser o profissional bom, o psicanalista bom, você também tem que ter passado por aqui. Aqui tem de tudo, não vou me alongar muito, mas a gente tem aqui, ó, os mecanismos de defesa, os motivos da defesa, fases ulteriores do desenvolvimento, superego, neuroses traumáticas, sintomas, enfim. Esse livro aqui, olha, foi uma das melhores livros que eu pude ter tido. Aí você que tá, nossa, mas calma, tá ter tudo isso? Bom, tá aí as dicas todas, mas esse aqui tem teorias da personalidade. Eu vou, claramente, tem já uns mais grossos, mas eu gosto dessa versão. Eu até cheguei a presentear uma pessoa que entrou, né, no curso ano passado, tinha uns peixes na capa da Artmed, mas esse aqui, ele é bem enxuto, e ele explica bastante. A gente usou isso aqui no primeiro de faculdade. Os amigos aí que estiverem vendo, também tá todo grifado. Tudo grifado, gente, como eu gostava de estudar. Gosto ainda, mas quando você está conhecendo, nós queremos saber de tudo. Então, por exemplo, a gente tem aqui, eu também quero ficar mostrando meus grifos, mas nesse aqui a gente tem parte 1, Sigmund Freud e a psicanálise. 2, Carl Jung e a psicologia analítica. 3, Alfred Adler e a psicologia individual. 4, Wilhelm Reich e a psicologia do corpo. 5, Frederick Perls e a Gestalt terapia. 6, William James e a psicologia da consciência. 7, Skinner e o behaviorismo radical. 8, Rogers e a perspectiva centrada no cliente. 9, Abraham Maslow e a psicologia da autoatualização. Ou seja, a gente tem todos esses teóricos, sim, começa assim, cada capítulo, você vem da fotinho do psico, gostando ou não, né? Se eu sou psicanalista, Skinner não é lá os meus favoritos, mas sim, a gente tem que estudá-lo e tá tudo grifado. E aí você tem rapidinho aqui a história pessoal, como pensam, como vem mundo, homem, tá tudo aqui condensado, então esse aqui é um que eu recomendo muito. Esse e a linda Davidoff não poderia ficar de fora, Introdução à Psicologia. Então se você fala assim, se eu tenho dinheiro para comprar 2, esses 2. Se eu tenho dinheiro para comprar 3, esses 3, sem esquecer o vocabulário da psicanálise, tá bom, gente? Por que esse daqui da Introdução à Psicologia da Davidoff? Porque ela abrange um pouco de tudo. Em que sentido? Tem a parte biológica, tem a parte aqui, ó, também tá tudo grifado, né? Tem a parte teórica, dá uma introdução boa, diferente da do Schultz, que conta a história toda. Aqui vai mostrando, ó, até aqui, ó, a foto que é do neném engatinhando e tudo mais. Ela separa por capítulos, ó aí, gente, ó, não dá nem pra negar, né? Em 1999 a gente ainda encapava livros. Acho que nem tem mais. Ó, psicologia. Presente e passado, aí a gente tem aqui, ó, os 5 movimentos que criaram a psicologia moderna, Wundt, James, John Watson, Max Wertheimer, Freud. Nossa,
os objetivos da psicologia, as leis da teoria da psicologia, princípios que norteiam a pesquisa psicológica. Então aqui você tem assim um apanhadão, geralzão mesmo, de tudo. Aí aqui vem aqui o começo, a hereditariedade, sim, né? Tem a parte genética, o meio ambiente, o desenvolvimento da criança na primeira infância, o cérebro, o comportamento, a cognição, em outro capítulo à parte, o que daí chama muito a atenção, que daí vai aqui, né? Os neurônios, mensageiros do sistema nervoso central, a anatomia do neurônio, a conexão dos neurônios, sinapses, tem que saber, cérebro, o comportamento, a cognição, enfim. E aí depois vem o processo de aprendizagem, e aqui tem do Erickson. Então aqui, aí tem um outro capítulo, a percepção, a consciência, a memória, pensamento e linguagem, sim, tem que saber tudo isso? Tem, senão nem entra na faculdade de psicologia, nem entra, mas tem motivação, a emoção, inteligência e criatividade, personalidade, aí vem as teorias de novo, o comportamento anormal, vínculos sociais, terapêutica do comportamento anormal, controvérsias, as discussões, os debates. Então esse livro aqui assim, é um guia assim, fantástico para primeiro ano, tá? Acho que eu dividiria assim esses três. Bom, aí você ainda tá com uma graninha aí extra. Eu gosto muito desse aqui, psicopatologia, teoria e clínica. Por quê? Porque no começo ainda, nos primórdios, dá para lê-lo. Não estou apresentando DSM nenhum, não estou apresentando livro de psicopatologia mais denso, nem aqueles que são mais diretivos em determinado transtorno, porque aí é muito pesado. Olha tudo que você já tem que saber bem fundamentado do que a estudante de psicologia CDs. Quando que a gente vai aprender os transtornos? Quando a gente vai aprender, vocês vão aprender, mas assim, no tempo certo. Embasem com essa teoria, para quando chegar lá no quarto ano, no penúltimo ano, no último ano, vocês estudarem psicologia do anormal e clínica, vocês estudarem as psicopatologias propriamente ditas, verbetes não irão faltar, bom, deixa que os professores falem. Mas esse aqui é interessante porque ele não é tão profundo, jamais falaria isso. Mas aqui ele está bem separadinho os mecanismos de defesa, o aspecto genético, o aspecto metapsicológico, violência e evolução afetiva humana, os problemas das defesas, e aí tem todos os mecanismos de defesa bem explicadinho. E aí a gente tem a parte 2, que é a parte clínica, tá? Então é por isso que ele é mais avançado, mas se você quiser só pela parte primeira, eu indico. Porque a parte 2, que é a entrevista com o paciente em psicopatologia, a vida fetal e suas consequências, aí a gente tem que ter a noção de normalidade, noção de estrutura neurótica, estrutura psicótica, os estados limítrofes e seus arranjos, os doentes psicossomáticos, clínica e teoria da clínica infantil, aí você já tem que ter uma experiência. Bom, dito isso, para eu finalizar, não deixaria de fora, gente, nessa linha ainda de se você pode, tenha a psicanálise dos contos de fadas. Como eu disse, eu comecei aqui no canal, se você não viu ainda, veja, a fazer uma análise dos contos de amor, tá? Uma coletânea. Mas a psicanálise dos contos de fadas, esse aqui foi, né, lá daquela época. Tem já umas edições modernas, tem Fadas no Divã, mas vai na mesma linha. Você precisa ter isso, o que subjaz, principalmente você, que qualquer um, psicanalista, mas principalmente você que for trabalhar com crianças, tá? A gente tem que saber o que subjaz nas entrelinhas dos desenhos favoritos, nos contos de fadas favoritos. Então a psicanálise dos contos de fadas, eu já vi muito o Booktuber falando besteira, mas daí tudo bem, né? Tá apresentando um livro, ok, mas saiba do que se trata. Então ele é voltado para nós, psicanalistas, senão a gente vai falar, nossa, não, os contos têm que ser contados, tipo Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, a gente tem o significado de tudo, né? Quem são os 7 anões, o que eles representam, a Branca de Neve, a Bela Adormecida, enfim, é disso que se parte. Então aqui a gente tem aqui a parte 1, vou colocar assim, o conto de fada comparado com a fábula, o conto de fada versus o mito, otimismo versus pessimismo, os 3 porquinhos, a rainha a abelha, irmão e irmã, Simba, o marujo e Simba, o carregador, conto de 2 irmãos, as 3 linguagens, e aí vai a João e Maria, João e o pé de feijão, Branca de Neve, Bela Adormecida, que eu vi tudo. A gente precisa ter isso muito claro, porque vai chegar no seu consultório, minha filha só quer assistir A Espada Era a Lei, minha filha só quer assistir Branca de Neve repetidamente. Então antes de qualquer diagnóstico que você faça,
tenha isso muito bem claro, tá? Bom, não deixaria de fora que eu peguei esse meu exemplar aqui em inglês, porque durante muito tempo a gente tinha a tradução para o português das obras freudianas vindas do inglês, não tinha direto do alemão. Isso foi muito ruim, mas enfim, a Imago arrumou aquilo e daí nos idos dos anos 90 a gente já passou a ter direto. Hoje a gente consegue não só comprar a obra completa, que são essas aqui dos 24 volumes, é que essa foi uma edição especial, muito especial, por quem me deu, quando eu pedi, enfim. Mas ela ainda é vendida da Imago, em capa brochura normal, toda azul, você já compra todos os volumes, compensa mais, tá? Do que se comprar separado. Companhia das Letras está relançando, mas claro, se você não tiver dinheiro para comprar numa tacada só, é pesado, mas você vai usar também o resto da vida e vai reler várias vezes durante a sua vida toda. Enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto pesquisador, enquanto algum caso que te dá um insight, você vai reler a obra. Mas, tá, não posso ter, compre e comece, e aí por isso que eu peguei esse aqui. Esse aqui, quando eu comprei na Inglaterra, esse aqui é porque eu não tenho os soltos, porque eu já tenho a obra toda, mas compre as 5 lições de psicanálise, é o que eu recomendo para todo mundo começar, as 5 lições de psicanálise. Obrigada, professor Armando, de ter recomendado para mim lá em 99, porque é um excelente começo. Aqui, enfim, né, uma edição importada, mas aqui tem, que são aqui os escritos seletos, né, as 5 lições de psicanálise, Beyond the Pleasure Principle, além do princípio do prazer, inibições, sintomas de ansiedade e o mal-estar na civilização. São textos, inclusive esses todos aqui eu li na faculdade mesmo, por isso que eu peguei esse aqui para separar. Um foi para a psicologia da percepção, outro foi para a psicologia social, enfim, agradeço todos os professores que recomendaram, que a gente teve que fazer um trabalho pesado e maçante, mas deram muita base. Não tenho medo de ler O Mestre pelo Mestre. As 5 lições de psicanálise é um livro curtinho. Ele é vendido sozinho, é bem pequenininho, fininho, mas ele é muito denso. Quem já fez supervisão comigo e está aí me assistindo sabe que eu falo leia e aí a gente conversa. Leia e a gente conversa, por quê? Porque ele já dá um panorama geral. E, mas Freud é difícil. Não, Freud não é difícil. Lembre-se, ele dava palestras, ele era um conferencista, então ele tinha que explicar para um público leigo. Então, partindo disso, no primeiro momento, a escrita dele já é gostosa. Ele escreve de modo reto e linear. A escrita do Freud é muito gostosa. Nem todos os psicólogos famosos, vou colocar assim, né, que estiveram na fundação da nossa ciência, escrevem deste modo. Lacan, por exemplo, é circular, tá? Mas aí Lacan, ele é um freudiano também, mas é um neo-freudiano. O Winnicott também escreve gostoso, o Klein é a parte de outras questões, mas assim, esta aqui é a base geral para você iniciar seus estudos em psicanálise. Deixo aqui, tem resenha no canal. Falo para todo mundo, não tinha isso na minha época, mas quisera tivesse. Professores, indiquem livros de literatura. Então eu fico com Flores para Algernon, tá? Leia. E dia desses, tá até aqui, eu nem tirei aqui ainda, ele tá aqui apoiando. Eu fiz também a resenha do Angústia do Graciliano Ramos. Você vai falar, tá, mas o que tem a ver literatura? Tem muito a ver. Quanto mais bagagem você tiver, você nunca sabe com que paciente você irá lidar no futuro. Então, quanto mais bagagem, mais exemplos, mais sua mente expandir, melhor profissional você será. Bom, espero que tenham gostado dessas dicas. Se quiserem mais vídeos como esses, ou que eu descreva melhor cada um desses, será um prazer inenarrável fazer um vídeo desses, tá bom? A única coisa que eu não falei, já deixo aqui escrito, não irei dar aula aqui nesse canal, não irei fazer vídeos de resumo dessas obras, não. Eu posso dar algumas indicações e ir mais a fundo em algumas questões, mas não vou explicar teoria freudiana aqui, não vou explicar teoria junguiana, não. Porque o meu canal, meu foco é na literatura em geral, com análise, sim, em alguns momentos, quando for cabíveis, dos personagens, através disso aqui tudo que fez parte da minha formação. Então eu deixo a caráter de livros essenciais, talvez seja esse o título, para você dar o pontapé inicial e se apaixonar pela psicanálise, espero eu. Se não,
por alguma outra corrente da psicologia que você se identifique, tá bom? De qualquer modo, estude, 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 leia, leia, leia e até os próximos vídeos aqui do canal O Cão que Lê.